Bom dia, companheiros, bom dia, nossas companheiras. Mais uma vez aqui, com mais uma edição do Minuto da Democracia. Esse é um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores, através da liderança, no sentido de que a gente possa discutir as questões mais centrais, candentes da conjuntura política e também o comportamento, as propostas do parlamento, que diz respeito ao Partido dos Trabalhadores e às bancadas como um todo. Como é que está a Assembleia Legislativa funcionando para que vocês possam conhecer e participar. E hoje nós temos aqui a presença de um grande militante político, uma larga trajetória, recém-eleito deputado estadual, mas já muito jovem, 2 vezes prefeito pelo Partido dos Trabalhadores da cidade de Serrinha, desde a militância, desde as pastorais, né, da juventude, da Igreja Católica, dos movimentos sociais, movimentos de luta pela terra. Então, que tem uma larga trajetória, né, um legado político já construído e que chega nesta casa aqui com muita experiência no sentido de enriquecer e fortalecer a atuação da bancada dos partidos, né? E a bancada principalmente do Partido dos Trabalhadores, dos partidos da base. Então aqui é o nosso companheiro Osni Cardoso Lula da Silva, né, que hoje está aqui com a gente para fazer uma participação, discutir uma questão fundamental. Ele já recém-chegado criou uma frente parlamentar em defesa do uso sustentável do mar. Então, essa é uma plataforma de luta política fundamental, porque tem a ver com a nossa história, com a nossa luta pelo meio ambiente, né? Não só da preservação, como também do uso sustentável. E o mar é fundamental, porque, afinal de contas, é lá que deságua. Então, nós vamos falar justamente, né, da nossa maior reserva marinha, a principal, né, criada em 1983, né, com o objetivo de a gente preservar nossos recursos marinhos. E agora, o que faz o governo federal? Vai autorizar, né, justamente a exploração, né, vai ofertar um lote para venda, né, para que as petroleiras explorem petróleo na nossa costa e justamente ali na bacia de Camamu, onde qualquer acidente pode contaminar e destruir a nossa principal reserva. E isso é um assunto debatido, inclusive o nosso deputado fez uma sessão especial nesta casa, onde tratou dessa questão. Então, nada melhor do que a gente discutir com ele. Primeiro, muito bem-vindo aqui, deputado Osni, e gostaríamos que o nosso companheiro apresentasse por que ele teve esse interesse, por que ele criou uma frente parlamentar em defesa do uso sustentável do nosso mar. Marcelo Gado, primeiro, para mim é uma honra estar aqui conversando com você, ter a primeira experiência, inclusive, de estar numa live da liderança do PT, te parabenizar por essa iniciativa. Eu acompanhei um pouquinho na transição da eleição até o assumir um pouquinho também com o companheiro Joséildo, ele não inovou nessa prática, você deu uma inovada bastante interessante. Então, para a gente é fundamental ampliar o debate. Como quase todo mundo sabe, eu não sou da região do litoral baiano, eu sou do sertão, mas já me incomodava algumas ações, ou a falta delas de outros parlamentares, para a gente não encontrar um nível de militância o suficiente para atender as questões ambientais por toda a sua necessidade, por toda a sua amplitude. Conheci você já há um tempo,
conheci a prática do seu mandato e tivemos a experiência, inclusive, de adentrar na Frente Nacional para a Defesa do Meio Ambiente. Estivemos em Brasília juntos e já tivemos em outros momentos. E essa pauta é uma pauta, na sua amplitude, não estava ainda, pelo menos na Bahia, sendo um debate específico. Você que já acompanha isso, já foi ligado ao debate, é muito ligado ao debate da pesca, ligado principalmente na sua atividade que você fez com a companheirada sobre a pesca artesanal. Mas o que mais me interessou sobre essa questão do mar foram alguns debates bem específicos. Eu pouco visito o mar, mas eu visito com meus filhos e a curiosidade que me deu, como todo mundo usa, assim como usa de alguma forma toda a natureza, apenas como gigolôs do lugar, do meio. Exploração desenfreada e sem nenhum tipo de cuidado, desde enxergar simplesmente o plástico no mar, mas também a falta de cuidado com o conjunto da ação, as erosões de Mucuri, os grandes empreendimentos feitos de qualquer jeito pela costa baiana. A gente que tem uma costa, uma das maiores, se não for a maior da Bahia, mas uma das maiores, com uma relevância incrível para a economia, para o turismo, e a gente sempre percebeu o debate esvaziado, a necessidade de ampliar, de chamar a atenção do conjunto da população baiana. E, em plena campanha, conheci o Ilha da Rede Mar e alguns companheiros e companheiras que já faziam debate dentro da sua entidade. E me chamou a atenção por que a gente não poderia fazer, também do mandato, essa ação, se apropriasse do debate. Não é algo que eu domino com facilidade, mas é algo que eu compreendo que é importante lutar. E é por isso que nós fizemos a primeira ação, que foi a criação da frente, que é um grande debate. A gente tem chamado a Lídice a nível nacional, tem chamado de Joseiro, tem chamado Wagner para esse debate, chamamos o deputado Pimenta, assim como também o Marcelo Galo, e fizemos uma primeira ação bem representativa, uma atividade muito boa, e eu pude sentir que tem muita gente afim de entrar nessa bandeira. As primeiras ações bem objetivas que a gente faz de catar o lixo na praia, para dar um exemplo, e a gente pode perceber o tamanho da aberração. Uma atividade de 1 hora, 2 horas, 3 horas com 20 pessoas, a gente cata 2.000 bagos de cigarro. E é um objeto que vai para muitos peixes, engole aquilo e fica lá dentro do peixe, muitas vezes interferindo na procriação, interferindo na vida marinha, de maneira que a gente não consegue perceber, que a população não conhece, como o debate tão famoso aí do plástico biodegradável, que de biodegradável não tem nada de biodegradável. Aquelas pequenas partículas que se espalham, que a olho nu a gente acha que ele não está mais na natureza, aquelas pequenas partículas elas vão para o mar. São micropartículas que aderem, inclusive, quando a gente, muitos está utilizando um medicamento, e às vezes o medicamento não é utilizado, não passa a data de vencimento, a gente não utiliza, a gente costumeiramente joga isso na pia, joga isso no vaso sanitário, aquele líquido, e aquele líquido inclusive vai para o mar, e muitos daqueles produtos químicos aderem à parede, a pequena minúscula parede do plástico biodegradável. E o que acontece com aquilo ali? A ingestão dos animais marinhos, dos peixes, com aquela partícula, porque ela não sabe o que tem naquela partícula, o que é aquela partícula. E a gente acaba se alimentando muitas vezes desse biodegradável, que dizem que é biodegradável, e se alimenta inclusive de produtos químicos sem saber o que a gente está se alimentando. O Brasil tem hoje o maior índice de aumento de câncer do planeta, a gente aumenta 20% de câncer ao ano. Não tem um estudo do que eu estou lhe falando aqui, muito provavelmente tem uma relação direta com o tipo de alimento que a gente está comendo todo dia que chega na mesa da gente, seja o peixe, qualquer outra ação nossa que a gente faça sem uma avaliação. E é isso que tem acontecido na mesa do brasileiro. Não há avaliação criteriosa daquilo que a gente alimenta, porque não há um debate sobre tudo o que está acontecendo. Então a defesa do mar é a defesa também da saúde pública, a defesa da vida marinha. Os dados apontam que em 2050, se não parar o modelo que está hoje, nós vamos ter mais plástico no mar do que peixe. E agora a gente recebe essa notícia
absurda de um governo que não se preocupa, na minha opinião, nem com os brasileiros, nem com o Brasil, nem tampouco com o meio ambiente, e está aí liberando a exploração de petróleo na região de Abrolhos, uma área de 32 quilômetros, linda, maravilhosa. Não sei quem está nos ouvindo agora se conhece, mas deveria conhecer, porque é um lugar que precisa, assim como tantos outros, ser preservado. Nós temos 27% do turismo baiano acontece naquela região. 27%. Mais de um quarto do nosso turismo acontece naquele lugar, naquela região, e a perspectiva da destruição ela é iminente. Muitos acreditam, inclusive, que só haverá impacto se houver um possível derramamento de óleo, um possível incidente, que a gente já conhece das plataformas de petróleo ou de perfuração de poços. Mas toda a sua prática de perfuração, toda aquela canalização, tudo isso interfere diretamente na vida marinha, e é por isso que a gente está abrindo aqui o debate. Repito, eu não domino ainda essa luta que eu quero entrar, mas eu quero a opinião do conjunto das pessoas. Eu tenho conversado com várias pessoas de universidade, o que a gente quer é trazer mais gente para o nosso lado, é quem compreenda do ponto de vista técnico, mas quem compreenda, inclusive, a necessidade dessa luta, porque é isso que a gente quer fazer, lutar para continuar aquela beleza viva, presente, que a gente possa estar ali explorando. E, Marcelino, eu não falei naquele dia do evento que você estava fazendo com os pescadores, mas é a maior média de pesca de quilo por pescador artesanal do Brasil, você dá lá. São quase 650 quilos por pescador. Naquela região, você veja que o nível de crime ambiental que pode ser cometido ali, ele é gigante do ponto de vista do turismo, do ponto de vista econômico, da quantidade de pessoas que sobrevivem dali, da qualidade do peixe daquela região, que ainda não está contaminado por toda essa prática nefasta do conjunto aí do capitalismo. Bom, nós sabemos que o empreendimento previsto, né, no sentido de ofertar esses lotes, ele, que mesmo que não ocorra nenhum tipo de acidente, como você já falou, só possibilitar essa infraestrutura para a exploração de gás e petróleo, ela já causa um impacto. Tanto que o próprio IBAMA, né, e o ICMBio, eles têm relatório dos seus técnicos ali proibindo, né, por conta das limitações. Aqui é um santuário ecológico, ali são mais de 20 mil pessoas que vivem somente da preservação, uma renda da pesca, como você falou, que isso representa 100 milhões anos. E ali a reprodução das espécies que são mais pescadas se dão ali graças aos recifes de corais, né? De forma que é uma área que é imprescindível para o meio ambiente no mundo, no planeta. Não é uma coisa só da Bahia. E nós sabemos que as correntes marinhas, elas se deslocam, né, por todo o globo. E aí vem, né, agora o ministro, ele passa por cima de um parecer técnico, científico, né, dos próprios técnicos do IBAMA, do ICMBio. Ele diz que vai permitir, né, de forma criminosa. E ele fala de uma forma que nos espanta, porque diz que se o aprofundamento dos pareceres técnicos após o loteamento que venha a ser contrário à exploração, que quem perde dinheiro são as empresas, né? Isso é hilário, porque nenhum capitalista ou dono de petroleira vai investir, né, para perder o seu dinheiro. Então, isso é uma inconsequência, é uma irresponsabilidade, e nós temos que tomar atitude. Então, como é que o deputado vê, por exemplo, de forma subsequente, como esse parlamento, como essa interação desse parlamento com as forças políticas, que já viu que o interesse
é para todo mundo, interessa a Bahia, interessa a todas as classes sociais. A gente deve agir de forma que possa impedir esse crime ambiental. Acho que muito tempo fazer, mas eu também queria dialogar com você que está nos acompanhando agora. Na grande maioria dos deputados, ele só faz uma ação se houver uma pressão direta do seu eleitorado. Tanto eu como Marcelino e tantos outros da pauta ambiental, isso é o que a gente acredita e o que a gente vai continuar fazendo. Agora, desde a visita no local, da sensibilidade das autoridades, de todo mundo que faz a pauta do meio ambiente, dos pescadores, de toda aquela comunidade que vive daquilo, das pessoas do mundo e do Brasil que vão lá fazer o turismo e que conhecem aquela região, é importante se sensibilizar para essa causa. Mais uma ida do conjunto dos parlamentos nessa pauta, e você da região que votou no seu deputado, inclusive, é fundamental criar algum nível de pressão, algum nível de conversa, para que eles entrem também na batalha conosco. Não basta só eu e Marcelino, que não somos da região, entrar nessa luta, acreditar que é fundamental, se você que é do lugar. Né? Se você que foi votado, se você que é o ambientalista, não entra também conosco. Nós precisamos ressoar essa luta, mostrar o que está acontecendo. O que eu me lembro muito bem da música de Edson Gomes, né? Vamos, amigo, lute. Né? Senão a gente acaba perdendo tudo que já conquistou e muito pior, a gente vai perder tudo aquilo que a gente acha que hoje é intocável. Esse governo que está aí não vê da forma que a gente vê. Tudo para eles é possível de exploração, e é possível de exploração apenas por uma lógica capitalista, porque alguma empresa multinacional precisa adentrar no Brasil. Nós temos uma outra opinião por aí, e repito, só a mobilização social, que seja nas redes sociais, que seja lá no espaço, na região, fazendo um processo de sensibilização com o conjunto daquela população que vai lá. Isso é fundamental para a gente ir formando a opinião favorável para a negação dessa exploração. Há tempo disso acontecer, mas é necessário que todo mundo se envolva. Deputado, há uma manifestação aqui do companheiro Alberto Viana. Alberto é ligado ao movimento Slow Food, né? Um movimento importante da comida saudável, da comida, né, que tem uma interação, como ela se produz, que não ocorra trabalho escravo, que não ocorra exploração, que ocorra justamente o comércio justo. Então a ética é importante. Então não é só a produção da comida, mas da forma como ela é produzida e a condição que ela chega limpa e saudável. Esse companheiro, ele faz uma manifestação aqui justamente sobre os povos extrativistas, né? Ali os ribeirinhos, os pescadores, as pescadoras, as marisqueiras, né? Que seja levado em conta, né, nesses grandes empreendimentos. E aí ele fala não só da questão da exploração petrolífera, mas também dos empreendimentos turísticos, né, que muitos chegam se apropriando, né, da nossa costa, e não só da costa, mas se apropriando de locais que são de reprodução, né, justamente da possibilidade de subsistência de milhares de pescadores no nosso estado. Então eu gostaria que o senhor comentasse também esses empreendimentos turísticos, né, que às vezes são licenciados não de forma devida e que prejudicam muito as nossas comunidades. Eu visitei uma vez, Marcelino, aquela região aqui do litoral norte. Eu não estou tentando encaixar aqui o nome da comunidade, mas é a comunidade que tem uma praia de nudismo, Marcelo do Pior. Eu fui lá, visitei, tem um amigo que tem uma casa lá e tem um grupo de empresários fora do país que querem fazer um grande resort na região. E eu fui recebido por algumas pessoas da comunidade, quando eu soube que na época era prefeito Serrinha, e foi interessante como eles pediram para mim uma ajuda para que não deixasse o prefeito daquela cidade nem pavimentar Marcelo do Pior, que eles queriam que continuasse como estrada, deixando nem tampouco entrar nenhum tipo de empreendimento. E ali foi uma das minhas primeiras experiências com as comunidades primitivas, com os ribeirinhos, daqueles pequenos rios, eles colocando a importância da preservação do habitat deles, do lugar, da forma que ele é. O peixe que eles comem, que é o peixe natural, que é o peixe sem nenhum tipo de
de ingrediente necessariamente da produção, da grande produção, e que retirado em escala pequena, para não se perder aquela forma que estava ali, eles passaram a conversar comigo, um morador comum, um morador que aprendeu isso na vivência com os outros, e eu pude ver a beleza e a certeza que eu estava comendo um peixe bom, um alimento saudável. Eu estava conversando com as pessoas boas daquela comunidade, que eu acho que vale a pena a gente visitar comunidades como essa, que prefere o natural, que prefere daquele jeito, que prefere viver na natureza daquela forma que eles vivem. E aí eu fui entender porque que muitos também tinham na cabeça a ideia do naturismo, de ir para lá, para a praia do nudismo, como todo mundo conhece, que era a ideia do conjunto da sua interação com o lugar. E a forma que ele tem de dizer, ó, eu quero lugar desse jeito, eu quero mais lugar pelo mundo desse jeito daqui, porque é assim que a gente vai proteger o conjunto do nosso planeta. Então, Alberto, né? Alberto Viana. Para nós, Alberto, pessoas como você, é que cria, na minha opinião, uma grande alerta, um grande chamado para uma outra forma de conversar, para uma outra forma de se alimentar, para uma outra forma de viver. De alguma forma é a filosofia de vida, como é a vida para alguns que preferem ter uma vida vegana, para outros que preferem experimentar algo diferente e denunciar, porque isso é, na minha opinião, uma denúncia para a grande forma de viver de muitos, que é sempre a beleza a partir do capital, sempre a beleza a partir da intervenção e da mudança cultural, da mudança do local onde as pessoas vivem, sendo que é possível se deliciar da natureza da forma que ela é. Eu me coloco dentro do seu sonho, da sua militância, porque eu sei a importância disso e sei a importância da gente preservar o seu habitat, preservar o lugar e fazer com que o mundo perceba que não precisa das grandes intervenções do capitalismo para poder se divertir, viver, perceber a natureza sem grandes resorts, sem aquelas grandes estruturas. E naquele lugar onde não tiver jeito, que infelizmente eu digo assim, não tiver jeito, é necessário que a gente acompanhe de perto e que a gente possa, enquanto parlamentares, fazer um outro nível de fiscalização. Porque tem gente que acha que deputado é para ficar aqui na casa fiscalizar uma ação do governo, apenas ser proponente daqui de leis, observar aquelas que não vale a pena. Deputado que se preze tem que acompanhar todo tipo de intervenção que tenha de qualquer pessoa, de qualquer empreendimento no seu território, no caso, no estado da Bahia. Essa deve ser a tarefa da gente. Então, qualquer empreendimento novo que vai surgir em qualquer lugar, vale a pena chamar a gente para conhecer. Porque aí a gente começa a interagir, se cercar de leis, de outras percepções que a gente tem da nossa experiência. Marcelino muito mais do que eu, mas é fundamental a gente conhecer o que está sendo proposto por aí, para que a gente também possa fazer a nossa intervenção, a nossa participação. Então, estou à disposição, viu, Alberto? Para conhecer, inclusive, o que você conhece e o que você defende. Bom, estourou nos 10 dias passados, na mídia, com muita força, a contaminação da água. E não mais só ali nos rios, nem nos lagos, mas a água que chega na torneira. Né? A água já tratada e constatado por algumas entidades que havia municípios, a Bahia se apresentou com 271 municípios, e dentre eles 4 que havia ali dentro, né, da água de componentes de 27 agrotóxicos. Né? Isso estourou na mídia agora, mas isso já era fato corrente, que existia contaminação cada vez mais intensa, né, do lençol, dos lençóis freáticos, dos nossos reservatórios e principalmente dos nossos rios. E os rios, eles levam ao mar. Né? E o mar é onde vão ser o destino final de todos esses contaminantes. Então, as empresas se apressaram, né? E nós sabemos que tem uma portaria que permite somente fiscalizar ali a presença ou não desses 27, mas existe muito mais, né? Porque o uso hoje de agrotóxico no país é o
no mundo. E isso tem uma relação direta com o mar. Então, nós precisamos trabalhar nisso, né, com muita responsabilidade, porque vai contaminar o nosso pescado, né, e a cadeia alimentar, os peixinhos vai o menorzinho até chegar nos grandes peixes e acumulando, né, muito, não só agrotóxicos, como também metais pesados. Metais pesados. E você pode estar pensando que está comendo um belo peixe, está comendo mercúrio, né, que tem um efeito acumulativo nos seres humanos. Então, na verdade, eu lhe parabenizo, né, por fazer essa discussão. Nós precisamos intensificar isso aqui de forma relacionada com tudo que acontece no meio ambiente que leva ao mar, para que a gente possa somar força política no sentido de intervir, não só para se contrapor essa atitude criminosa e irresponsável, como é que o ministro do Meio Ambiente se propõe a liberar que seja vendido lotes, né, para as empresas fazer exploração de petróleo. Grandes acidentes no mundo todo já ocorreram, que é destrutível. Quando ocorre um acidente com a exploração de petróleo, não tem saída, acaba com tudo. E ali vai acabar com a vida, porque ali são os mangues que reproduzem, né, a vida no mar. Chama-se, o berçário do mar, a maternidade. Aquela região contribui para o mundo, né? Então nós ficamos assim muito felizes e essa vinda, né, com esse tema que o deputado traz, né, que agora a gente possa chamar toda a nossa militância, toda a nossa bancada, junto ao nosso governo, para que a gente possa ter uma intervenção que nos possibilite a ter, né, uma vida sadia, limpa, né? Então, nós ficamos extremamente satisfeitos assim, com a chegada não só do deputado, mas com as temáticas que o deputado traz. Eu não sei qual o tempo nosso, o tempo da minha resposta, né? Mas, Marcelino, eu, como disse no início, eu fico feliz em ter te encontrado aqui, ter essa oportunidade, porque eu sei da sua luta, eu conheço boa parte do tempo que você está aqui, do que você defende historicamente. A gente vai se somar. Eu, cada dia que passo, eu pretendo me apropriar, mas sempre quero dialogar com quem está nos acompanhando, porque às vezes a gente cria a falsa ideia que o lixo que é jogado lá na minha cidade de Serrinha, o plástico que é jogado na minha cidade de Serrinha, só contamina a Serrinha, né? Esse lixo vem parar dentro do mar, né? Então, todo tipo de agrotóxico que está sendo jogado em qualquer lugar no planeta também vem parar no mar. Então, a contaminação não é só ali, a contaminação vai se espalhando. Quando o grupo de ambientalistas vai condenar e vai fazer uma manifestação para não fazer aquele tipo de barragem, por exemplo, de Brumadinho, é porque a gente sabe que cedo ou mais tarde quem vai pagar com isso é a natureza. E aí os contaminantes já chegaram no açude, no Rio São Francisco, que vai chegar no açude do Sobradinho, o terceiro espelho d'água do mundo. E lá também tem extração de alimento para o consumo humano. Então a gente precisa, de fato, fazer o conjunto do debate. E a população, mais do que nunca, é necessário a gente adentrar a esse debate. Como eu disse também agora há pouco, a gente tem a população que mais cresce o volume de novos casos de câncer no mundo. A gente chega a lugar de 10 vezes mais do que outros países. Países que aboliram agrotóxicos, por exemplo, que aboliram o tipo de alimentação produzida igual a produzida a nossa, por exemplo, já não se alimenta desse jeito, e quase não tem aumento de câncer. O nosso é 20%. Só em números, falando em números, em 2008 foram 582 mil novos casos. A perspectiva desse ano, já avaliando os 3 primeiros meses, é que a gente chega a 740 mil novos casos no ano de 2019. E não se engane, tem relação direta com aquilo que a gente está respirando, com aquilo que a gente está comendo, com aquilo que a gente está tocando, porque são muitos contaminantes, como o Marcelino falou, dos mais variadas formas, na alimentação, no ar,
né, no tocar isso que o ministro está fazendo, essa aberração com Abrolhos, porque não vai atingir só Abrolhos, né? A gente acha que vai apenas atingir aquela região de 32 mil metros quadrados, mas isso vai, de alguma forma, aumentar esse contaminante ou vai prejudicar a vida marinha em vários outros pontos do Brasil e do mundo. Então é um chamado à atenção para o que está acontecendo. A gente precisa, mais do que nunca, repensar essa prática, principalmente com esse governo que está aí. Os governos anteriores teve muita responsabilidade com os lotes. Eu me lembro que entre Serrinha, Beritinga e Teofilândia, que é uma região nossa lá, que eu sou de Serrinha, tinha um poço de petróleo. E aí a luta nossa era fazer com que Dilma liberasse aquele lote para aquele poço ser perfurado. Depois eu entendi porque que Dilma não tinha liberado. Porque não liberava isolado. Era liberado com conjuntos de outros poços. E tinha poços no mar da Bahia que Dilma não queria liberar. E depois a gente vai entender a sua motivação. Não dá para liberar de qualquer jeito. Não dá porque alguém vai ganhar alguma coisa em algum lugar, eu vou destruir uma outra região inteira. E é isso que pode acontecer com a Abrolhos se a gente não aumentar o passo do debate e as intervenções políticas que a gente possa fazer. Então, Marcelo, eu quero colocar aqui o desafio no ar, eu, você e quem mais possa ir, que a gente faça uma visita, um debate, chama a comunidade pesqueira, os ambientalistas, mais gente naquela região, os prefeitos no entorno ali de Caravelas e aquela região, para perceber a importância, né? Fazer uma movimentação com o turismo, que o turista perceba, que é muito provável, com o mundo das informações como é hoje, que o que a gente está dizendo aqui, muitos nem saibam. Aquele volume de turistas que está indo lá não saiba dessa perspectiva de conviver, né, em breve com mais um posto de petróleo em operação, colocando tudo aquilo em risco. Então eu quero me colocar de fato à disposição desse e de outros debates e somar a você aqui desse debate ambiental tão urgente. Então, agradecer aqui a todos os internautas, pedir que continue acompanhando aqui, se informando sobre a ação da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa e agradecer a presença do nosso grande deputado, né, deputado chega, mas disse porque chegando e com certeza vamos continuar nessa luta ambiental. Nós vamos aprofundar o nosso debate, o que significa a transição ecológica, a possibilidade de fazer desenvolvimento tendo o ambiente como um vetor fundamental. Então, obrigado, Osni Cardoso, você pelo espaço. Lula da Silva, pela sua presença e esperamos contar mais vezes aqui. E obrigado a todos vocês que tiveram a oportunidade de participar junto e que precisamos participar de todos eles, sempre às segundas-feiras, né, às 11h30 da manhã. Esse é o horário da bancada do Partido dos Trabalhadores, que não significa que quem vai participar seja só do Partido dos Trabalhadores, mas que tenham temáticas de relevante interesse para a sociedade baiana, brasileira e, como hoje aqui, planetária. Então, um grande abraço para vocês. Bom, eu agradeço mais uma vez, muito obrigado à turma, à equipe que trabalha aqui com o Marcelino, por esse Minuto da Democracia tão importante, tão renovador aqui na prática da nossa bancada. Eu acho que ter esse espaço pode dar muita contribuição para você que gosta de acompanhar, principalmente a participação dos parlamentares baianos na política.